A gente pode ter lesão da coluna vertebral, né? Se a gente não tomar o devido cuidado. É a parte onde a gente mais pode causar problema para a vítima. A lesão de coluna vertebral mal conduzida podem produzir lesões graves e irreversíveis de medula, com comprometimento neurológico definitivo. A vítima pode ficar paraplégica ou tetraplégica. Então, existem alguns tipos de lesão, como a compressão, né, a flexão ou extensão devido ao efeito chicote. Então, essa lesão da coluna vertebral, ela pode acabar deixando essa vítima em situação extremamente vulnerável, né, uma situação que a vítima pode ficar em estado vegetativo ali, movimentar apenas do pescoço para cima, né, vai depender da região da sua coluna aí, né, em que ponto houve a lesão. Então, no momento de uma queda, pode existir uma lesão na coluna vertebral, né? Por esse impacto, pode ter uma compressão, um esmagamento, acabar trincando algum osso ali, ou quebrando propriamente, ter uma lesão grave ali, que pode deixar essa vítima paraplégica ou tetraplégica. Por isso que a gente precisa tomar os devidos cuidados, só movimentar essa vítima em extremo caso de necessidade, né? E o principal local, o principal ponto que a gente vai atender, primeiro vai ser sempre a cervical da vítima, que é o local mais sensível e que, se a gente tiver um problema ali, pode deixar essa vítima sem movimento do pescoço para baixo. Então, é o primeiro local que deve ser imobilizado, né? É o colar cervical que eu vou colocar primeiro naquela vítima. Depois eu trato as outras lesões. Ela pode estar com o joelho estourado para fora ali, com o braço todo arrebentado, mas o primeiro local que eu vou imobilizar sempre vai ser a cervical. É o que a gente vê aí nos filmes, em novela e na vida real, né? Quando tem qualquer tipo de acidente, a primeira coisa que é imobilizado é a cervical da vítima, porque é onde a gente pode ter mais problemas, né? Onde a gente pode acabar deixando essa vítima com problemas maiores aí. Então, de que forma fazer esse atendimento? Muito cuidado quando a vítima estiver inconsciente, ou seja, a vítima inconsciente ela não vai conseguir nos relatar dores, indicar possíveis lesões. Primeira coisa, imobilizar o pescoço antes de transportar, utilizando o colar cervical ou qualquer outro recurso que eu tiver ali. Se eu não tenho colar cervical, eu vou utilizar uma madeira, um papelão, ou seja, algo que tenha o mesmo efeito. Movimentar a vítima em bloco, impedindo particularmente movimentos bruscos do pescoço e do tronco da vítima. Então, movimentar todo mundo alinhadinho, ao mesmo tempo, junto, mantendo esse corpo da vítima o mais reto possível, com um cuidado maior ali no pescoço. E sempre colocar essa vítima na prancha de madeira, né? Não está transportando ela aí, né? Carregando no colo, ou de qualquer outra maneira. Eu preciso que ela fique numa superfície rígida, onde eu vou conseguir manter esse corpo da vítima o mais reto possível, o mais estável possível ali. Então, a nossa primeira preocupação tem que ser com a colocação do colar cervical, né? Com a região cervical da vítima. Eu preciso estar imobilizando aquele local para minimizar possíveis impactos. E aí, no momento de fazer essa movimentação da vítima, colocar ela na maca de madeira ali, na prancha de madeira, para retirar ela daquela local, eu preciso ter sempre alguém na cabeça da vítima, né? Mesmo com o colar cervical, eu tenho alguém fazendo o controle desse pescoço para manter o mais reto possível ali, né? Sem movimentos de flexão. E aí é esse cara que está no controle da cervical ali que dá os comandos. Então, normalmente a gente vai ter ali mais 4 socorristas. Então, 2 para estar colocando essa vítima de lado e 2 para empurrar embaixo da vítima a maca, para que ela fique em posição deitada ali posteriormente. Então, quem está na cervical aqui vem dar o controle.
ele vai contar ali 1, 2, 3, vai fazer meia volta que essa vítima. Aí os dois socorristas vão colocar a maca ali embaixo. Aí ele vai contar de novo, 1, 2, 3, vai voltar essa vítima em cima da maca. E aí, vamos colocar os tijolinhos do lado da cabeça da vítima ali, vamos passar todas as fitas para estabilizar a vítima, não deixar solto ali a vítima, pode correr, movimentar ali. E aí a gente vai fazer essa movimentação. Mais uma vez, sempre todo mundo ao mesmo tempo, quem está ali na cervical é que dá o comando, vai contar 1, 2, 3, colocar a vítima, a maca no joelho, 1, 2, 3, levantou. E aí faz o transporte, sempre procurar manter essa vítima o mais estável possível ali, o mais reto possível, sem ficar levando ela torta, sem, com movimentos bruscos ali que prejudiquem a possíveis lesões que essa vítima possa ter. Então a gente vai ter o nosso colar cervical, que ele vai ter vários tamanhos ali, pequeno, médio, grande, e na forma regulável, a qual se ajusta a todo o comprimento de pescoço. Então, normalmente ele vai ter uma setinha ali, ou vai ter algo escrito indicando qual é a posição correta desse colar cervical, da gente fazer essa colocação do colar cervical na vítima. Ele possui 3 tamanhos, pequeno, médio e grande, que são reguláveis aí, e normalmente os mais utilizados são de tamanho pequeno e médio. Importante é a gente entender a funcionalidade do colar cervical. Então, para que ele serve? A gente entendendo para que ele serve, se eu não tiver um colar cervical no momento, a gente consegue improvisar com outros recursos, com outros objetos que a gente possa ter no local. Então a função do colar cervical, única e exclusivamente, é manter esse pescoço, essa cervical da vítima estabilizada, ou seja, que ela não tenha movimentos de flexão com esse pescoço. Então, se a gente vê na imagem, tem um apoio de queixo aqui e vai prender no peito da vítima. E vai ter o apoio lá da nuca também, para a vítima travar, para ela não fazer movimento lateral e nem de flexão com esse pescoço, porque é onde a gente pode ter uma lesão de uma vértebra aqui na cervical, que pode causar mais problema. Então, se eu não tenho colar cervical, eu posso utilizar uma madeira, um papelão, eu consigo fazer com 2 bonés, então eu coloco a aba do boné aqui e apoio no meu queixo e outra lá na parte de trás, e aí eu passo um pano ali, uma faixa para imobilizar. A intenção vai ser a mesma, se é com o colar cervical, se é com um pedaço de madeira, se é com um papelão ali, a funcionalidade é a mesma, é travar esse pescoço da vítima. Como que a gente faz essa imobilização aí, com 2 socorristas, que é o ideal, sempre com 2 socorristas. O primeiro socorrista vai retirar qualquer vestimenta e adorno em torno do pescoço da vítima que possa atrapalhar o procedimento. Está verificando o pescoço da vítima antes de colocar o colar, verificar se tem alguma fratura, algum sangramento ali no local. E fazer o alinhamento lentamente da cabeça e manter firme com uma leve tração para cima. Então esse primeiro socorrista ele vai preparar a cervical, vai preparar o pescoço da vítima para que o segundo socorrista coloque o colar cervical naquela vítima. Então ele vai retirar roupa, às vezes está com gravata ali, com camisa de gola alta, enfim, retirar qualquer coisa que possa atrapalhar, uma corrente, um acessório, e vai manter o pescoço dessa vítima o mais reto possível. Tomar muito cuidado para fazer essa movimentação. Às vezes essa vítima está com o pescoço mais para baixo, está com o pescoço mais para trás, então lentamente esse primeiro socorrista vai posicionar o pescoço da vítima o mais reto possível, sem movimentos bruscos ali, fazendo o mais lento possível
né, para interferir o menos possível numa lesão que possa existir ali. Aí sim, o segundo socorrista, então, né, vai verificar o tamanho apropriado do colete, né, em decorrência do tipo de vítima que ele tem ali, né, se é menor, maior, enfim. Passar a parte posterior do colar por trás do pescoço da vítima, ajustar o colar e prender o velcro, mantendo uma discreta folga, né, entre o colar e o pescoço da vítima, e não esquecer da imobilização lateral. Então, esse segundo socorrista é que vai fazer a colocação do colar cervical. O primeiro socorrista, durante todo o tempo, vai estar ali segurando a cabeça da vítima, mantendo esse pescoço estável. Então, esse segundo socorrista com o colar adequado vai passar primeiro por trás do pescoço dessa vítima, né? Vai ter que ter um espaço mínimo ali para ele conseguir fazer essa passagem, e aí vai prender na parte da frente, sempre, né, lembrando que precisa deixar o apoio no queixo da vítima, encostando no peito ali, e aí vai fazer o ajuste, colocar o velcro ali que normalmente tem no colar cervical, evitando que a vítima então tenha esse movimento de flexão, né, que ela fique com o seu pescoço estável. Tomar muito cuidado, porque é uma região muito frágil e que, se a gente tiver uma lesão ali, ela pode acabar prejudicando a vida da vítima para o resto da sua existência, e deixando ela paraplégica ou tetraplégica. Então, tomar muito cuidado. Por isso que a gente sempre fala, só fazer movimentação com a vítima em extremo caso de necessidade, se realmente ela tiver aí em situação de risco de morte, né? Ou ela tiver uma parada cardiorrespiratória, ou seja, ela já está ali em estado de morte. Então eu preciso fazer algo para que ela retorne. É somente em casos extremos que eu faço essa movimentação. Então, se houver uma parada cardiorrespiratória, que é a ausência das funções vitais, movimentos respiratórios e batimentos cardíacos, a ocorrência isolada de uma delas só existe em um curto espaço de tempo. A parada cardiorrespiratória leva à morte no período de 3 a 5 minutos. Então, se eu me deparar com essa vítima inconsciente, fiz a minha avaliação primária e ela não tem respiração e ela não tem batimento, é porque ela está numa parada cardiorrespiratória, ou seja, ela está ali praticamente morta, né? Uma pessoa que não tem respiração, não tem batimento, ela está praticamente morta. Então, nesses casos, a gente vai precisar movimentar essa vítima. Por exemplo, se ela tiver caída de bruço, ali, a gente vai ter que virar ela para iniciar esse procedimento, para iniciar essa RCP. Também, óbvio, eu preciso tomar todos os cuidados necessários, mas a RCP naquele momento é o risco maior. A parada cardiorrespiratória naquele momento é o risco maior. Então, eu preciso iniciar rapidamente a RCP, a reanimação cardiopulmonar. Então, aquilo vai se tornar prioridade. Mesmo a vítima tendo outras fraturas ali, no primeiro momento eu vou tratar dessa parada cardiorrespiratória, porque ela está morta ali. Se eu não fizer nada, ela não volta mais. As lesões a gente consegue tratar posteriormente. Dá para recuperar. E às vezes ela pode até ficar com alguma sequela aí, mas dá para recuperar. Agora a vida da vítima não. Se eu não iniciar o procedimento de reanimação cardiopulmonar, ela não volta mais, não tem mais retorno. Então vai virar prioridade ali. Então nesses casos eu vou ter que movimentar essa vítima. Então qual que é o procedimento aí que eu preciso realizar durante uma parada cardiorrespiratória, né? Comprimir com força e rapidez. Comprime a frequência mínima de 100 compressões por minuto, com profundidade mínima de 5 centímetros. Permitir o retorno do tórax após cada compressão. Então, basicamente, aí, um adulto, ele vai ter o seu batimento cardíaco em torno de 90 a 120 batimentos por minuto.
Então a gente precisa fazer essa massagem em torno de 100 massagens por minuto. A gente precisa manter ali uma frequência, manter um ritmo ali em torno de 100 batimentos por minuto. Não pode ser devagar demais, muito espaçado, que a gente não vai conseguir atingir esse número, mas também não pode ser correndo ali que vai ultrapassar. Então procurar manter um ritmo ali onde a gente consiga acompanhar mais ou menos o batimento natural, em torno de 90 a 110, 120 batimentos por minuto. Importante é sempre permitir o retorno do tórax da vítima aí, enquanto está fazendo a massagem. Então eu vou permanecer sempre com a minha mão no peito da vítima, mas eu faço a compressão e tiro a pressão, retorno. Faço a compressão e retorno, para que exista aí esse fluxo sanguíneo, esse fluxo de ar no organismo da vítima. Procurar fazer essa massagem sempre numa estrutura rígida, ou seja, no chão, numa maca de madeira, em algo que eu consiga baixar em torno de 5 centímetros ali, de 3 a 5 centímetros o peito dessa vítima. Se eu fizer em cima de um colchão, de um sofá, por exemplo, a vítima vai afundar junto e não vai ter o efeito esperado, o efeito desejado. Então procurar fazer sempre em cima de uma superfície rígida. Então vou procurar na vítima ali o ossinho que tem no meio do peito, a vítima, todo mundo tem, em cima da boca do estômago ali. Vou localizar esse ossinho e vou colocar mais ou menos 2 dedos para a esquerda ali, porque o nosso coração ele é centralizado, porém a maior parte fica do lado esquerdo. Então 2 dedinhos para a esquerda. Na segunda imagem mostra a posição correta das mãos e braços. Então eu vou fazer sempre com essa região mais dura da mão, eu não utilizo meus dedos. E aí eu preciso manter meu braço sempre esticado, meu braço não flexiona. E aí, sempre em contato com o peito da vítima, eu vou estar fazendo aí a massagem, fazendo as compressões, Então, mantenho os braços sempre esticados, é o peso do meu tronco que faz essa massagem, não o meu braço que flexiona ali, o meu braço sempre esticado, o peso do meu tronco que vai fazer essa massagem. Então a gente precisa iniciar esse procedimento o mais rápido possível para que essa vítima consiga retornar. De ter que ter essa parada cardiorrespiratória até 4 minutos, só com a massagem normalmente essa vítima consegue retornar. De 4 a 7 minutos, ela consegue até retornar, mas pode ficar com alguma sequela. De 7 a 8 minutos, dificilmente só com a massagem cardíaca essa vítima vai retornar. Então a gente vai precisar aí de outros recursos, de desfibrilador, de medicamento intravenoso ali para ela retornar. Então quanto antes eu iniciar, melhor. Então sempre com essa região da mão aqui mais dura, eu não utilizo os dedos. Pode ver na imagem que está até com o dedo elevado ali. Então é com essa região, uma mão em cima da outra, meu braço sempre esticado, que eu vou fazer essa massagem. Então meu braço não flexiona, tá? Meu braço fica sempre estendido aqui, e aí é o peso do meu tronco que vai fazer a compressão no peito da vítima. E aí existem 2 procedimentos que são catalogados aí. A gente tem o procedimento que é feito somente a massagem cardíaca, então vou fazer 150 massagens sem interrupção, direto, e aí eu reavalio a vítima novamente, e eu tenho o procedimento que eu faço a ventilação em conjunto. Então se eu tiver um ambu, que é esse aparelhinho que a gente está vendo ali, essa bolinha azul, que eu consigo mandar o ar para dentro da vítima com segurança, ou se é uma vítima que eu conheço, é um familiar, se não tem nenhuma secreção, nenhum sangramento, eu faço
a respiração boca a boca. Então vão ser sempre ali 2 ventilações, eu vou soprar, eu vou mandar o ar 2 vezes para dentro da vítima, das vias aéreas da vítima, e aí eu faço 30 massagens. Vou repetir isso por 5 vezes. Então, da mesma forma, eu faço 150 massagens. A diferença é que aí eu coloco 2 ventilações entre cada 30 massagens. Então, eu faço num total 150 massagens e 10 ventilações. Desde que eu tenha condições para isso, que eu tenha um ambu, por exemplo, ou que essa vítima não tenha nenhum sangramento, nenhuma secreção. Porém, está sendo mais utilizado nos dias atuais apenas a massagem cardíaca, por uma questão aí de contaminação que a gente pode ter, às vezes de confusão, a pessoa fica meio perdida. Quanto que é mesmo que eu faço? É 32. Então, já foi comprovado que apenas a massagem cardíaca já vai auxiliar, já vai ajudar nesses momentos. Então está sendo mais utilizado aí o protocolo em fazer apenas 150 massagens, sem a ventilação. Então vou fazer 150 massagens, avalio a vítima. Não retornou? Eu continuo, mais 150. Eu não posso parar. Uma vez que eu iniciei a massagem, a RCP, eu só paro em 2 situações. Ou a vítima retornou, então ela respirou, ela tem batimento, eu paro. Eu não posso fazer a massagem cardíaca numa vítima que está viva, por isso que a gente sempre leva o boneco. Porque se eu fizer a massagem numa pessoa que está viva, aí sim eu posso desfibrilar o coração e essa vítima ter uma parada cardiorrespiratória. Então, se essa vítima retornou, eu paro imediatamente, ou quando chegar o resgate, o socorro, que aí eles é que vão assumir a situação. Então, eu não posso parar. Se eu desistir, isso vai ser caracterizado como omissão de socorro. E aí eu posso ter um problema maior. Então, uma vez que eu comecei, eu não posso já foi, está até gelado aqui, eu paro. Não posso. Iniciei, eu vou até o final, até essa vítima voltar ou até que chegue o resgate, o bombeiro no local. Estou fazendo a massagem, percebi lá, escutei um barulho, acho que eu quebrei, que eu trinquei a costela da vítima. Eu paro ou eu continuo? Eu vou continuar. Por quê, Essa lesão, essa costela trincada, quebrada, a gente consegue tratar. A vida da vítima, se eu não continuar o procedimento, não volta mais. Então, uma vez que eu iniciei o procedimento, eu não paro. Só vou parar se essa vítima retornar ou chegar o socorro especializado. Tiago, mas eu não me sinto bem, eu não sei fazer, não estou afim, acho que para mim não dá. Ok, não é preciso fazer, mas você precisa chamar alguém então para prestar esse socorro, para dar esse atendimento. Então vai chamar o brigadista, o bombeiro, o SAMU. O que não pode é você não fazer nada. Se deparou ali e não chamou socorro. Lembrando que, quanto antes você começar esse atendimento, mais chance essa vítima tem, Como a gente falou, de 7 a 8 minutos aí, dificilmente essa vítima vai retornar. E aí, às vezes vai ser só o tempo de a gente chamar o bombeiro, ele já vai levar mais do que isso, o bombeiro, o resgate, o SAMU, para conseguir chegar no local. Então, sempre que possível, inicie o procedimento. Por mais que às vezes você não saiba exatamente como fazer, o simples fato de você estar massageando o peito da vítima ali, você já está, de certa forma, insuflando o ar, tentando fibrilar o coração, isso vai fazer com que ela tenha mais chance de vida. Agora, se eu deixar ali e ficar só aguardando, normalmente vai ter um pouco mais de dificuldade para essa vítima retornar. Então, sempre que possível, faça. É um procedimento simples que pode acontecer essa parada cardiorrespiratória em qualquer local, não é só no trabalho, não é só em trabalho em altura. Pode acontecer no transporte, quando eu estiver indo embora para casa, no meio da rua, na igreja, no meu lazer, no boteco, enfim, na minha família, no churrasco. Em qualquer lugar a gente pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então, você saber como fazer esse procedimento aí, pelo menos noções básicas. Então, não está respirando, não tem batimento, quer dizer, parada cardiorrespiratória.
vou fazer a massagem aqui, enquanto alguém já vai chamando o bombeiro, o SAMU, o resgate ali, eu já inicio esse procedimento, já vou tentando de alguma forma trazer essa vítima. Essa massagem que eu fizer ali, da forma que eu fizer, já vai estar ajudando. Então, é um procedimento extremamente importante que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia, caso seja necessário. Então, chegamos ao fim do nosso treinamento aqui, vimos todas as técnicas necessárias, tudo que a NR35 e as demais leis complementares aí, as outras NRs nos pedem de condições mínimas para que esse trabalho em altura seja executado de maneira segura, minimizando a probabilidade de um acidente, de uma queda. Então a gente viu lá quem é o trabalhador autorizado, o que ele precisa, então tem que ter o treinamento de formação e reciclagem, que é o empregador que tem que disponibilizar para aquele trabalhador, tem que ter os exames complementares específicos, tanto na admissão como o periódico que ele vai fazer de tempos em tempos aí, normalmente todo ano precisa ser feito, e ter a autorização específica do trabalhador, O empregador é que precisa fazer esse meio de confirmação dessa autorização. A gente viu também que existem outros riscos adicionais à atividade que precisam ser controlados, que precisam ser tratados, como risco de eletricidade, risco de espaço confinado, enfim, a gente precisa se atentar, através lá da nossa APR, junto com a equipe de segurança do trabalho, que a gente faz essa avaliação e toma as medidas de controle. A gente falou dos equipamentos propriamente e os seus acessórios que a gente utiliza no trabalho em altura, como o cinto paraquedista e os equipamentos de retenção de queda, que é o trava-quedas retrátil, o trava-quedas normal, o talabarte duplo, o mosquetão, um sistema de ancoragem por cordas. A gente viu que é através do ponto de ancoragem que a gente vai ficar preso, a gente precisa 100% do tempo estar ancorado, A gente não pode em nenhum momento estar solto lá durante a atividade em altura. Então eu tenho o meu EPI, eu tenho o equipamento, o acessório de retenção de queda, que faz essa junção entre o meu EPI e o ponto de ancoragem. Então sempre eu preciso estar com o cinto paraquedista, com um elemento de retenção de queda, que pode ser um trava-quedas, um talabarte, e eu tenho que ter o ponto de ancoragem para fazer essa conexão, para todo o tempo ali eu estar ancorado, sem o risco de queda, Então se houver essa queda, eu vou ficar preso ali. E aí a gente tem outros dispositivos também, como guarda-corpo, como corrimão, equipamentos de proteção coletiva que vão nos auxiliar a evitar essa queda, que a gente não vá para o chão. Existindo a queda, eu fiquei suspenso ali, a gente viu que existe um fator determinante para a gente ter ou não ter uma lesão na nossa coluna, que é o fator de queda, A gente sempre viu que o ideal, o fator de queda ideal é sempre menor que 1. Então sempre essa ancoragem acima da minha cabeça ou igual a 1, no mínimo, no máximo, que é na altura do meu peito. Então fator de queda 0 e 1, ancoragem sempre acima da minha cabeça ou altura do peito. Quando eu tiver o fator de queda 2, que é lá na altura dos meus pés, ou maior que 2, que é mais abaixo ainda, normalmente a gente vai ter um problema maior, sendo que esse fator de queda maior que 2 pode gerar a morte, Então, procurar sempre fazer a ancoragem acima da cabeça, fator de queda 0 ou 1. Ficando suspenso ali, evitando esse fator de queda igual ou maior que 2, a gente reteve a queda e ficou paralisado ali, a gente está lá no ar, lá em cima, suspenso. Existe um outro problema que pode ocorrer, que é a suspensão inerte, que a gente viu que quando existe essa queda, ela foi retida, se eu ficar suspenso, parado no ar lá em cima, as próprias fitas do cinto vão acabar
pressionando as minhas veias, as minhas artérias ali, o que vai ocasionar um problema de circulação sanguínea e, consequentemente, de oxigenação. Isso pode me levar a vários sintomas, né, como até chegar num caso mais grave de morte. Quanto mais tempo eu demorar para fazer esse resgate, para retirar essa vítima dessa suspensão inerte, maiores serão as consequências. Então, essa própria vítima pode tomar algumas atitudes, como ficar se movimentando ali, né, tentar fazer uma flexão com a perna, tentar utilizar uma corda, uma fita para colocar embaixo das pernas ali e aliviar essa pressão de alguma forma. Mas também, se ela não conseguir, se ela já estiver inconsciente, eu preciso rapidamente aí acionar um resgate, que pode ser uma equipe própria, os próprios trabalhadores autorizados, ou um apoio externo aí, um bombeiro, alguém especializado para fazer esse resgate. Quanto mais tempo essa vítima ficar exposta à suspensão inerte, né, maiores serão as consequências também. E aí, na parte de primeiros socorros e resgate, a gente viu algumas noções básicas aí, né, para nos dar algumas regrinhas do que fazer e o que não fazer, né? O importante é saber se eu tenho uma equipe responsável ali, né, se eu tenho que chamar um apoio externo e se é a própria equipe interna que faz esse tipo de resgate, esse tipo de primeiro atendimento, aí, de primeiros socorros, que periodicamente essas equipes sejam treinadas, né, que tenham simulados ali, para que elas estejam habituadas com essas situações. Basicamente, né, foi isso que a gente viu nesse treinamento que a gente tentou demonstrar, passar para vocês aqui. O importante é que o nosso foco principal, né, sempre deve ser a prevenção de acidentes, a prevenção de quedas, porque quando a gente tem uma queda aí, dificilmente vai ser algo simples. Normalmente, a gente vai ter uma lesão que pode ser incapacitante temporária ou permanentemente, ou propriamente a morte. Como a gente viu lá no início, a queda de altura é um dos campeões de acidente fatal no país, no Brasil. Então, a gente precisa atuar fortemente quanto a isso. E a regra-chave, a regra de ouro para isso, é que eu esteja 100% do tempo ancorado. Eu preciso sempre estar preso num ponto de ancoragem adequado. Então, sempre verificar o meu equipamento, o meu EPI, se ele tem condições de uso, né? Se o meu ponto de ancoragem é adequado, se eu não tenho certeza, se eu estou na dúvida, chamar a equipe de segurança e permanecer 100% do tempo ancorado, seja com talabarte, com trava-queda deslizante, com trava-queda retrátil, durante todo o momento, seja na escalada ou no deslocamento numa estrutura, eu preciso estar ancorado. É isso que vai garantir a minha vida, é isso que vai garantir que no momento de queda o meu destino não seja direto e reto o chão, né? Pode ser aí uma lesão incapacitante ou a morte. Então, estando ancorado, eu evito a queda. Eu tenho um acidente, eu tenho a queda, mas eu evito a lesão, né? Eu não tenho aí o impacto direto que pode acabar ocasionando uma lesão, uma morte. Então, espero ter passado o máximo de informações produtivas, relevantes para vocês, né? Agradeço imensamente a atenção, a presença de todos e espero que em breve a gente se veja novamente por aqui ou presencialmente e que todos consigam fazer as suas atividades em altura com segurança para poder voltar para casa, para poder voltar para suas famílias. Muito obrigado.